Aleluia, glória a Deus. Amém? Eu passo aqui, pastor, para lá pedir as ofertas. Amém, pastor? Graças a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite maravilhosa, né? Que bom que você está aqui. Este é o melhor lugar que você pode estar neste momento, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você grandemente nesta noite. Na verdade, quando você chegou aqui, Jesus já sabia que você estava. Amém? Você abre a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Sei que você já sabe esse versículo de cor, salteado, não é? Quantas vezes nós lemos esse versículo, não é? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Amém. Romanos 12, 1 e 2. A Bíblia vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus possa te abençoar. Impressionante que nós vamos falar um pouquinho sobre Romanos capítulo 12. Você vai dizer para mim assim: o que tem isso a ver com dízimo e oferta? Eu quero dizer para você nesta noite coisa tão importante, que Paulo, quando estava escrevendo aos Romanos, uma coisa que ele mais queria é que o povo tivesse uma maneira diferente de pensar. Então ele vai dizer: olha, eu rogo, pois, que pelas misericórdias de Deus. Era praticamente quase que um clamor, uma insistência, para que eles pudessem olhar para Jesus e ver a necessidade de ser fiel a Ele. Quando ele fala, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo. Ele está dizendo praticamente, pastor Yuri, que aqui nós necessitamos de obediência. Quando nós olhamos para Jesus, com a certeza, não é? Com a transformação da nossa mente. Olha, minha mente está ligada só nele, exatamente nele. Tudo que eu estou pensando é para ele, tudo que eu faço é para ele, tudo que eu almejo é para ele. E a Bíblia vai dizer que antes mesmo que eu possa falar alguma coisa, Jesus já sabe da minha mente. Por isso que ele vai dizer que nós precisamos transformar pela renovação da nossa mente. E nesta noite eu quero dizer um pouquinho para vocês sobre isso. Obediência. Quem tem a mente transformada, obedece à palavra de Deus. Aleluia. E quem obedece à palavra de Deus, entende que a obra necessita de contribuição, de dízimo e oferta. Quem tem a mente renovada pelo poder de Deus, é fiel ao Senhor. E vai entender o que Malaquias vai dizer lá no capítulo 3 de Zacarias. Malaquias capítulo 3, versículo 9 e 10, se não me engano, que vai dizer que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa. Por que isso? Porque às vezes nós olhamos e achamos que tudo é natural. A igreja não precisa de nada. Ninguém aqui precisa de nada. Olha, na verdade, eu vou dizer para você, como um dos líderes dessa igreja, eu vou dizer que Deus já me dá o suficiente. Eu não necessito de obra, de ministério para sobreviver. Pelo contrário, eu abençoo, porque Deus já me dá o suficiente. Porque eu sou merecedor? Não, porque eu sou fiel ao Senhor. Eu poderia dizer assim: fazei prova de mim. Eu sou muito claro em dizer: eu não preciso fazer prova de Deus, porque Ele é autossuficiente para mim. Quando eu abro a boca, quando eu abençoo, a minha casa é abençoada, os meus filhos são abençoados,
as janelas do céu se abrem e as bênçãos são derramadas sem medida, não é? Algumas pessoas vão dizer assim: olha, Senhor, deixa eu vou repreender o migrador e tudo. Olha, isso não são demônios, são pragas. Às vezes a pessoa vai dizer: olha, mas o devorador aqui que ele está dizendo, não, aqui não está falando de demônios, está falando das pragas. Especialmente aquelas pragas lá do Egito, não é? Mas quando você não é fiel ao Senhor, você está abrindo a porta para que essas pragas possam te alcançar. E nesta noite eu quero desafiar você a ter uma mente transformada, para entender que é necessário que nós sejamos fiel ao Senhor. Que Deus possa te abençoar. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pega na sua mão, né? É um momento que nós temos para também adorar o nosso Deus. Dizimar e ofertar também é um momento de adoração, não é? É um momento que nós temos para adorar o Senhor. Eu quero desafiar você, a pastora Lívia está aqui ungindo as mãos. Você tem ou você não tem, eu quero que você venha até aqui à frente e receba a unção do nosso Deus. Você pode não ter hoje, mas amanhã você terá, não é? Deus vai continuar te abençoando, Ele vai abrir as janelas dos céus sobre a sua vida, Ele vai continuar te abençoando. E eu quero dizer para você algo: às vezes nós somos presos na matéria, às vezes nós somos tão duros, tão miseráveis, né? Por quê? Nós gastamos dinheiro com tantas coisas inúteis, não é? Nós não temos vergonha de gastar. Não vou contribuir na igreja porque eu quero comer uma pizza hoje à noite. Ele tem janta em casa, mas ele quer comer pizza, então eu vou travar e não vou entregar, eu não vou dizimar na casa do nosso Deus, não é? Isso também é provar a Deus, viu? Isso também é fazer prova de Deus. Eu não vou fazer porque eu sei que Ele é fiel, Ele vai abençoar, abençoando. Eu quero desafiar você o seguinte: tenha a mente transformada nesse sentido. Priorize as coisas do nosso Deus e as bênçãos do Senhor vai ser derramadas sobre suas vidas, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, porque mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui na Tua casa, com o propósito, Deus, de ouvir a Tua palavra. E nós te agradecemos, ó Deus, neste momento, que também é um momento de adoração ao Senhor, que nós possamos dizimar, ofertar. E sabemos, ó Deus, que a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor agrada de quem dá com alegria. E nós temos que ter alegria em participar deste momento. Abra, Deus, as janelas dos céus, derrama sobre o Teu povo bênçãos sem medidas, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você está livre para vir dizimar esse? Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Hoje o que pede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Está na ordem de morte, está na verdade. Se não observar, haverá que o rio ela vai vigiar. Aonde Moisés iria chegar, o Egito vai acontecer.
segredo da melhorar. Nós recebemos o pastor Yuri, profeta desta noite, né? Eu tenho certeza que Deus vai usar o processo de uma maneira muito especial. Que a palavra do Senhor ela vai vir de encontro aos nossos corações. Enquanto sermos do Senhor, se prepare, fique de pé, você que pode, vamos orar. Eu quero aproveitar esse momento para orar pelo seu lar, orar pela sua casa, né, pela sua vida, e pedir que Deus ele possa, enquanto você está aqui, Ele está cuidando lá na sua casa, não é? Nós precisamos disso. Às vezes nós estamos aqui, mas o Espírito do Senhor ele está aqui, mas também está nas nossas casas, né? Está nas nossas casas. Eu tenho vários amigos meus ali já assistindo o culto, pastor Yuri, e eu tenho certeza que Deus também vai estar abençoando a casa deles, o lar deles, em nome de Jesus. Então não é só para nós, mas para você também que está nos assistindo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez na tua presença, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós. Te damos graças, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, que nós temos de estar na tua casa, de poder ouvir e entender a tua palavra. E nesta noite, ó Deus, não vai ser diferente. Nós queremos sair daqui, ó Deus, melhor do que quando nós chegamos. E nós estamos neste momento, ó Deus, te pedindo em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito vai invadindo os nossos lares e vai tirando, Deus, tudo que não presta, tudo que não provém do Senhor. Vai abençoando, Deus, as nossas famílias, os nossos filhos. Vai abençoando, Deus, o lar de cada pessoa, Deus, que está assistindo esse culto conosco nesta noite. Que possa ser uma noite abençoada. Que possa, Deus, entender, ó Deus, o propósito que o Senhor tem para a vida de cada pessoa, Deus. Não somente as pessoas que se fazem aqui presente, mas também aquelas pessoas que estão ouvindo a tua palavra nesta noite. E desde já, ó Deus, nós estamos colocando o teu servo, Deus, diante do Senhor. E te pedindo, ó Deus, que o Senhor possa usar ele, ó Deus, de uma maneira especial. Que ele possa esvaziar-se dele mesmo. Mas que ele possa, ó Deus, neste momento, ser guiado apenas pelo teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o nosso Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo também. Amém. Glória a Deus. Está feliz com o Senhor hoje? Glória a Deus. São poucos, né? Amém. Mas pegue sua Bíblia, por gentileza. Bem. Vai no livro de Isaías, capítulo 11, por favor. Livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Quem achou, diga amém. Não, retorno. Isso. Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Amém? Amém. Está escrito assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de inteligência, o Espírito do conhecimento e de fortaleza, e o Espírito do temor ao Senhor. Amém? Amém. E o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. Pode se sentar. Eu quero só ler esse versículo convosco. Amém? Meus amados eternos irmãos, amantes professadores da fé pentecostal. Indubitavelmente, esse texto nos traz a preço diante de nós, e com isso diz por aqueles que amam a palavra do Senhor. Ao sabermos, irmãos, a palavra do Senhor é como um mar sem profundidade, ao qual você mergulha e não encontra o fundo dele. Assim é a palavra do Senhor. Quando você entra na palavra do Senhor, você encontra vários mistérios. Quando você entra na palavra do Senhor, você encontra vários segredos, várias coisas que ainda você não entende, mas o Senhor nos revela. E essa noite eu quero trazer para vós o segredo da menorá. E quando eu entro no segredo da menorá, eu entro num algo sobrenatural, que se chama assim o Espírito de fortaleza. E quando nós começamos a estudar e entender essa mensagem, nós entendemos que o Espírito de Deus ele é dividido em sete espíritos. E se você parar para você pensar, você vai ver o Espírito do
Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conhecimento, o espírito de fortaleza, o espírito de sabedoria e o espírito do temor ao Senhor. Esses são os 7 espíritos. Quando você vai no livro de Apocalipse, Deus ele relata que tem 7 espíritos. E os 7 espíritos de Deus, ele se faz presente aqui esta noite. E quando nós buscamos o Espírito Santo, Deus ele quer trazer sobre nós o espírito de fortaleza. Assim eu venho dizer aos irmãos que todos nós precisamos ser fortificados. Assim eu venho dizer aos irmãos que todos nós precisamos ser e estar fortificados na presença do Senhor. Todos nós precisamos de uma fortaleza que vem do céu. E somente Deus ele pode nos fortificar. Somente Deus ele pode nos trazer algo sobrenatural. O Espírito de fortaleza, ele é um título do Espírito Santo. Ele é um dos títulos do Espírito Santo de Deus. Porque é ele que nos fortalece. Ele que nos fortalece. Nós vemos isso no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Quando Deus ele sopra o seu Espírito sobre o homem. E o homem ele se torna ser vivente. Mas quando para frente você anda, você vai no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 7 ao 9. Você vê que Deus, ele coloca o seu Espírito em um vale de ossos secos. A qual estava tudo sequíssimos, assim diz a palavra. Mas quando Ezequiel ele profetiza, os ossos se levantam e se tornam um grande exército. Aleluia! Quando eu venho trazer essa mensagem para os irmãos, eu quero trazer que todos nós, todas as pessoas, passam para um momento em que se sente impotente. Porque quando nós nos sentimos que nós não estamos mais aguentando mais, e nós precisamos de uma fortaleza de Deus. Quando você pesquisa, o pastor Ares pregou aqui para você trazer um dicionário, mas quando você pesquisa fortaleza no dicionário, ele vem nos trazer algo forte, algo que nos faz forte. E o Espírito Santo de Deus quer te fazer forte. O Espírito Santo de Deus ele quer te fazer forte. Quando nós olhamos para dentro de nós e que nós nos sentimos impotentes, quando nós olhamos para dentro de nós e nós vemos com problema, quando nós vemos com fraquezas, assim clamamos ao Deus dos exércitos e Ele nos traz fortaleza. Porque somente Deus pode nos dar fortaleza. Somente Deus ele pode nos fortalecer. Homem não pode te fortalecer. Ninguém pode te fortalecer no seu Espírito Santo. Somente Deus te fortalece. Nós sentimos fracos, sim ou não, igreja? Sim. Nós sentimos fracos? Sim. Mas Paulo ele vem nos falar quando nós estamos fracos, e aí sim estamos fortes. Livro de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Quando estamos fortes, quando estamos fracos, aí que nós nos sentimos fortes. Mas por que, pastor? É porque quando estamos fracos, nós buscamos a Deus. Quando estamos fracos, nós clamamos a Deus. Eu nunca vi alguém que está forte e vir buscar Deus. Mas quando o problema bate na porta, nós estamos firmes e fortes. É o primeiro a chegar na igreja. Quando passamos pela luta, pela prova, é o primeiro a estar aqui. É o primeiro a chegar, ajoelhar e clamar a Deus. Sim ou não, igreja? Aleluia. É o primeiro a se levantar pela manhã e falar assim: hoje é o dia que eu vou jejuar. Hoje é o dia que eu vou clamar a Deus. É o dia que, quando está louvando, é o dia que erguemos as mãos e louvamos e agradecemos a Deus. É o dia que adoramos a Deus. Sempre é o dia da prova. Aleluia. Todas as vezes que passamos por provas, é dia que adoramos a Deus. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E como eu posso receber um espírito de fortaleza? Pergunta o irmão que está do seu lado aí. Pergunta a pessoa que está do seu lado aí. Como eu posso receber o espírito de fortaleza? Como? A gente respondeu? Não? Não vou responder para você. Buscando a Deus. Buscando ao Senhor. Somente quando buscamos a Deus que nós sentimos a presença de Deus. Aleluia. Quem não busca a Deus não sente a presença, sim ou não? Você já foi no shopping? Já foi no shopping? Alguém já foi no shopping aqui ou não? Já foi no shopping? Sim? Você já percebeu que quando você está chegando no shopping, você vai passando, a porta se abre? Alguém já percebeu isso? Sim? Você está entrando. Na hora que você vai entrar,
entrar, a porta se abre. E você passa por ela, sim ou não? Mas pastor, mas por que a porta se abre? Porque tem algo lá em cima que identifica a presença. Tem algo lá em cima que quando você vai estar chegando, a sua presença faz que a porta se abre. Assim é a presença de Deus. Ele está lá em cima. E quando você começa a buscar a Ele identifica e Ele derrama a presença dEle sobre vós. Você não está entendendo? Quando você busca a Deus, Deus derrama o espírito de fortaleza sobre a sua vida. Quando você busca a Deus, Deus derrama uma porção de fortaleza. Ah, pastor, eu estou fraco. Aí Deus derrama. Deus ele só derrama quando você busca, quando você se achega à presença dEle, quando você vem buscar a Ele, quando você clama a Ele. É na dificuldade que você está na presença de Deus. Pegamos a Bíblia, e quando nós lemos a Bíblia, uma das maiores essências de Deus é o espírito de fortaleza. Aleluia. Nós vemos no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 5. Sansão, a Bíblia fala que era o homem mais forte. Ele era o quê? O homem mais forte. E quando nós vemos Sansão, o homem mais forte que existiu na Bíblia. E todas as batalhas que houvera, Sansão estava na batalha, na peleja. E todas as pelejas que tinha, Sansão buscava o Espírito de Deus. E Deus derramava sobre ele um espírito de fortaleza. Aleluia. Você já buscou fortaleza na Bíblia? Significa algo forte. Aquilo, no dicionário, algo forte. Aquilo que é forte. Né? Quando você lê Bíblia, você fala assim: e eis que eles entraram e passaram por um local que havia uma fortaleza. Algo forte. Eram muralhas. Ninguém conseguia passar. Amém? Amém. Deus ele quer derramar sobre a sua vida algo Amém. forte essa noite. O Espírito Santo de Deus que traz sobre a sua vida o Espírito de fortaleza. Aleluia. Glória a Deus. Sansão ele venceu vários inimigos. Assim somos nós, quando somos confrontados pelos inimigos da nossa vida, da nossa alma. Deus entra em nós e nos faz forte. Aleluia. Deus ele habita dentro de nós e nos faz forte. Amém? Amém? Amém. Há momentos que o nosso coração ele está abalado por muitas calúnias, por muitas coisas que as pessoas fazem contra nossas vidas, sim ou não? Sim. Pessoas que vêm contra nós, e muitas vezes esses fatos, quando acontecem só contra nossas vidas, nós nos tornamos fracos, vulneráveis, sim ou não? Sim. Mas quando nós buscamos a Deus, Deus nos coloca um espírito de fortaleza em nós. Aleluia. Deus ele retifica o nosso coração. Deus ele muda o nosso coração. Deus ele muda os nossos status. Mas para isso nós precisamos da presença de Deus, que a porta se abra. Nós precisamos de passar pela porta. Ele tem que identificar a nossa presença junto com Ele. Glória a Deus. A nossa presença tem que estar junto com a presença de Deus. Temos que buscar a presença dEle. Temos que clamar por Ele, buscar a Deus. Amém? Amém. Quando nós viemos falar de fortaleza, Deus ele quer colocar sobre as nossas vidas uma força física, que eu falei aqui agora, que é a força de Sansão, mas Deus ele quer trazer sobre as nossas mentes uma força emocional. Aleluia. Porque não adianta você ter força física e não ter força emocional. Sim ou não? Tem uma menina aqui que ela é crossfiteira. Ela pega lá pesado, sim ou não? Levanta a perna, sim ou não? Pneu, com a mão só. Ela faz isso. A dona Brisa, ela faz isso. Mas eu vou falar para você, quando você não está com o seu emocional fortificado, a sua força não vale de nada. Isso faz me lembrar de alguém na Bíblia. Você vai falar assim: pastor, pessoal na Bíblia teve problema emocional? Teve. Quem, pastor? Elias. Imagina Elias, um profeta de Deus, um homem que falava assim: em meu nome não vai chover, e não chovia.
Um profeta de Deus que chegou e falou assim: faz um buraco aqui e enche de água. Eu vou orar e Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir o lobo. Imagina o que é isso, ser homem de Deus mais. Sim ou não? Sim. O camarada vai lá, fez o buraco. Ele só falou: os seus exércitos consomem aqui. Fogo desceu do céu, consumiu o holocausto e pegou a água que estava lá dentro toda. Sim ou não, igreja? Mas um dia que Jezabel falou assim: eu vou matar esse cara. O camarada fugiu. O camarada escondeu. Ele ficou com medo, ele falou: meu Deus, ela vai me matar. Imagina um homem de Deus. É homem de Deus ou não é, igreja? Sim. É homem de Deus ou não é? Sim. Elias, homem de Deus. O camarada chegou assim e falou assim: em meu nome, ele não falou o nome de Deus, ele falou: em meu nome. Em meu nome não vai cair uma gota de água 3 anos na terra. E não choveu. 3 anos. Não caiu uma gota de água. 3 anos. O cara chega e fala assim: em meu nome vai voltar a chover. Choveu. Deixa eu falar uma coisa para você: homem de Deus também passa por problemas. Mulheres de Deus também passam por problemas. E todas as vezes que passamos por problema, o que é mais afetado sobre as nossas vidas chama-se emocional. Mas vem um anjo e fala para Elias assim: Elias, vem devagar, varão, você está vindo rápido demais. Sabe o que Elias faz? Ele deita, ele come, ele descansa, e o espírito de fortaleza se apodera dele. Glória a Deus. Aleluia. A palavra vem nos dizer que Elias começa a caminhar 40 dias e 40 noites. Deus está falando para alguém aqui essa noite. Está na hora de você descansar. Aleluia. Está na hora de você descansar no Senhor. Você está preocupado demais. Você está correndo demais. Vem devagar. Deus, ele tem promessa para você. Espera no Senhor. Aleluia. Amém? Nós esperamos em várias pessoas, tudo em várias pessoas. Esperamos dos homens, mas não esperamos de Deus. Amém? Nós queremos ajudar a Deus, sim ou não? Amém? Nós queremos fazer igual Abraão. Deus vira para Abraão e fala assim: eis que lhe darei um filho. Aí vem Abraão e fala assim: ah, Deus, eu sou muito velho, minha mulher nem se fala. Mas quando Deus promete, cumpre. Aí vem a mulher de Abraão e fala assim: ó, eu estou velha, você está velho? Então eu vou te dar aqui, ó, minha concubina, 16 anos. Vou te dar ela, tenho um filho com ela. Às vezes nós queremos ajudar a Deus. Deus está falando para alguém: vem devagar, você está vindo muito rápido. Você está correndo demais. Você está se cansando. Deus fala assim: relaxa. Imagina, Elias teve que parar, descansou. Ele estava afobado, ele estava com o emocional abalado. Quantas vezes não fica com o emocional abalado? Problema com a família, sim ou não? Sim. Problema familiar, sim ou não? Sim. Abala emocional, sim ou não? Problema físico, sim ou não? Sim. Problema sentimental, sim ou não? Sim. Problemas financeiros, sim ou não? Sim. Isso nos faz com que o nosso emocional fique abalado. Mas quando nós descansamos no Senhor, nós temos a certeza de uma promessa. Aleluia. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai te entregar. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai colocar nas tuas mãos. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai fazer cumprir. Deus. Muitas vezes nós passamos por embates passados, coisas do passado. Deixa eu falar uma coisa para você: quando o Satanás lembrar do seu passado, lembre ele do futuro dele, Aleluia. que é debaixo dos nossos Glória a pés. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus, ele está falando para alguém que essa noite está na hora de você relaxar.
Depois continue o seu trabalho. Quando eu li essa mensagem, eu nem trabalhei hoje não. Fiquei em casa, vou descansar. Eu saio de casa todo dia, às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Mas Deus está falando para alguém essa noite. Descansa no Senhor. Acalma o seu coração. Tem pessoas que estão com o coração muito abalado. Estão com o coração muito acelerado. E Deus está falando para alguém essa noite. Acalma o coração, Ele está no controle de todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É todas as coisas. Eu posso todas as coisas no Senhor, porque é Ele que me fortalece. Mas para isso eu tenho que sentir a presença. Para isso eu tenho que chegar diante da presença do Senhor. Para isso eu tenho que estar vivenciando a presença dEle. Tem pessoas que acham assim: eu vou buscar Deus em casa. Em casa você não busca Deus, é mentira. Satanás colocou isso no seu coração e é mentira. Em casa você não busca Deus. É fato. Em casa você não pega a Bíblia para ler. É fato. Em casa você não põe um louvor e começa a adorar a Deus. É fato. É fato. É mentira de Satanás isso aí. Eu vou buscar Deus em casa. Depois que houve pandemia, o povo hoje em dia está fixado em live. O povo está fixado em profecia. Deixa eu dizer uma coisa para você: profecia não te leva para o céu. O que te leva para o céu é santidade. O que te leva para o céu é compromisso. Isso que te leva para o céu. O povo está fixado muito. Porque o profeta falou. E daí? Se você não muda de vida, não adianta nada. Pode falar o que quiser. Mas se você não tiver um compromisso com Deus, a presença de Deus verdadeiramente na sua vida, não adianta o profeta profetizar. Isso aqui, ó, a palavra. A maior revelação que tem. A maior revelação que tem. Não adianta revelar e não ter caráter. Não adianta. Está na hora de nós começarmos a envolver o nosso emocional com Deus. Procure pessoas que vai te nutrir espiritualmente no seu emocional. Você já viu quando você conta o seu sonho para alguém que não tem a mesma visão que você, ela te derruba? Ela fala: isso aí não vai dar? Certo. Ela não vai te nutrir a sua necessidade. Eu conheci um rapaz que ele falou para mim assim: pastor, eu vou te contar uma história. Ele mora onde o povo faz caminhada, nas Andradas. E ele chegou para o irmão dele e falou para o irmão dele assim: aqui, o povo fica fazendo caminhada aqui de noite. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma caixa de isopor, vou colocar ali e vou vender água de coco. No outro dia, sabe quem estava vendendo água de coco? O irmão dele. Estava lá com a caixa vendendo água de coco. Ei! Sabe o que é isso? Deixa eu dizer uma coisa para você: conte seus projetos para aqueles que têm a mesma visão que a sua. Pessoal que vai te derrubar é muito fácil. Para abalar seu emocional é muito fácil. Aí o camarada pegou, não ficou muito tempo vendendo água de coco, chegou um camarada lá, botou uma Kombi, pintou uma Kombi de preto, colocou lá água de coco, botou uns banquinhos lá. O cara já tem 5 casas já. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja: guarde o teu sonho, conte ele para Deus. Amém. Se for contar teus projetos para pessoas que vai falar que não vai dar certo, nem conte. Procure pessoas que vai suprir a sua reflexão, sua reflexão de vida. Pessoas que vai te ajudar a nutrir. Amém? Amém. Nós falamos demais, sim ou não? Sim. Um dia eu preguei sobre isso aqui, psicologia social, tá? Mulher fala demais, é verdade? Não tem homem também que fala Não, muito. mentira. O homem também fala demais. Né? Psicologia social. Né? Porque a psicologia social, ela engloba aquilo que as pessoas colocam na sua mente e você acredita. Pobre cada vez mais pobre e rico cada vez mais rico, não é verdade? Mentira. Pega a vida de pobre. Pobre que até iPhone 14, 15 mil reais. Rico tem 520. Pobre, eu trabalho na rua.
Eu entro na favela, o camarada tem um Honda Civic zerado na porta, mas não tem um reboco na porta, na casa dele. Rico não. Pega o rico também. Acho que a maioria dos meus clientes são ricos. Você tem que ver que coisa sobrenatural que é trabalhar com rico. Separa. Fala pro cara assim, pode entrar que eu vou te esperar. O camarada mandou R$1 de gorjeta. Aí eu paro com o pobre e falo assim, pode entrar que eu vou te esperar. Manda 10 conto. Desse jeito. Entendeu isso aí? Mas se a gente for olhar, pastor, até nessas campanhas que as pessoas de necessidade, os pobres não. Ué. Amém? Tem que tirar uma pausa para descansar. Seu físico, seu emocional. Amém? Ah, mas porque vocês são pastores, vocês não passam por problema. Que não passa. É porque vocês são homens de Deus, vocês não passam por problema. Que não tem problema. Nós também ficamos abalados emocionalmente. Porque nós somos seres humanos. A pastora Lina pregou isso um dia. É que corre sangue na minha veia. É! Corre sangue aqui! Amém? Aí eu ficava assim. O tempo que teve o irmão da pastora faleceu, ela ficou muito abalada psicologicamente, amém, igreja? Emocionalmente. Uma coisa que Deus ele quer trabalhar comigo e com você, se chama-se a força intelectual. Amém? Quando nós chegamos na força intelectual, a palavra me leva em alguém. Quem? Alguns falam que ele é o profeta. Ele não é profeta. Neemias. Eu vejo um camarada falar assim, profeta Neemias. Precisava de Bíblia, né? Ele não é profeta. Quem era Neemias? Neemias, ele era o copeiro do castelo do rei. Ele era o copeiro, ele era o cara que pegava água e colocava para o rei. E a palavra diz assim, que ele se achegava diante do rei, sempre sorrindo. Ele se achegava diante do rei, sempre alegre. Ele se achegava diante do rei, todas as vezes que ele levava água para o rei, que ele fazia algo para o rei, levava vinho para o rei, ele se achegava com um espírito alegre diante do rei. Mas o dia que ele se encontrou triste, o rei falou assim, tem alguma coisa errada com você. O que está errado? Ele falou, o rei, Jerusalém, a minha cidade natal, ela foi destruída. As muralhas caíram. Eles destruíram a minha cidade. Eles derrubaram as muralhas de pedra. Eles acabaram com a minha cidade. E isso, os meus familiares estão lá, isso me entristeceu. O rei olha para ele e fala assim, então eu vou te dar aqui um decreto, você vai passar em tal lugar, você vai pegar madeira, você vai pegar pessoas e vai reconstruir a sua cidade. Quando eu chego numa fortaleza intelectual, presta atenção nisso, eu vejo Neemias. O livro de Neemias nos conta isso, que Neemias, ele sai do palácio, do castelo, e ele vai em direção a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o túmulo de Davi estava corrompido, estava quebrado. Quando ele chega em Jerusalém, as muralhas de pedra estavam no chão. Quando ele chega em Jerusalém, a cidade, colocaram fogo na cidade. A palavra nos diz que ele pega uma colher de pedreiro, ele começa a trabalhar, levantar os muros, e de repente começa a chegar pessoas para ajudá-lo, mas também chega pessoas para atrapalhar. Alguém entende isso? É todas as vezes que você está querendo algo sobrenatural de Deus, pessoas chegam para atrapalhar a sua vida. Pessoas falam, você não vai chegar lá, você não vai alcançar isso, você não vai alcançar, a culpa é sua. Pessoas vão chegar para te desafiar.
assim que Neemias, uma colher de pedreiro na mão e uma espada na outra, ele guerreava contra os inimigos e rebocava a parede. Alguém entende isso aqui? Camarada foi avivalista. Camarada foi avivalista daquele lugar. Onde estava tudo destruído, ele começa a reconstruir. Deus está falando para alguém aqui essa noite. À noite você tem que começar a reconstruir o seu emocional, o seu físico e o seu intelectual. Aleluia. Está na hora de você começar a reconstruir. É a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Amém. Tem gente batendo cabeça para lá e para cá. Cada dia está num lugar querendo ouvir revelação, querendo ouvir algo. Mas a presença de Deus está na palavra de Deus. Aleluia. Na palavra de Deus. Neemias ele começa a reconstruir os muros. Mas eu vou ensinar uma coisa para você. Sabe o que fortificava Neemias? Algo que se chama assim, a sua alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós não desistimos, quando nós não queremos parar, quando nós não queremos desistir, quando nós não deixamos aquilo que Deus colocou na nossa mão de lado. Neemias falou: eu vou reconstruir as muralhas. Os inimigos de Neemias vinham contra Neemias, e Neemias construindo as muralhas, e ele guerreava. E ele falava: ninguém vai me parar. Deixa eu dizer para você, Deus está falando para alguém aqui essa noite. Não é tempo de parar, é tempo de levantar sua cabeça e à frente. É tempo de fazer a vontade de Deus. É tempo de fazer aquilo que Deus tem para você. Deus lhe deu uma promessa, e as promessas de Deus não morrem. Aleluia. O Espírito de Deus vem sobre Neemias. Neemias começa a reconstruir aquilo que estava destruído. Deus está falando para alguém aqui essa noite. É noite de você começar a construir aquilo que foi destruído na sua vida. A reconstruir aquilo que você perdeu. Às vezes Deus faz você perder para que você venha clamar. Às vezes Deus faz você perder para você voltar à presença do Senhor. Se você parar para você ler Bíblia, você vai entender que Jerusalém sempre foi entregue às mãos dos inimigos. Por causa de quê, pastor? Por causa que não tinha compromisso com Deus. Porque quando estava adorando a Deus, Deus estendia suas mãos e abençoava. Mas eles se voltavam para outros deuses, Deus retirava sua mão fora. Aí de repente Deus entregava na mão dos inimigos. Pega o livro de Juízes que você vai entender isso que eu estou te falando. O livro de Juízes é um livro circular. Quando está tudo bem, o povo adorava a Deus. Mas Deus, aí começava a buscar outros deuses, Deus descia a mão e entregava na mão dos inimigos. E eles sofriam. Todos. E todos eles, Deus levantou alguém. Eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Sempre Deus levantava alguém. Camarada está malhando trigo no lagar. Meu Deus. Malhar trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo não, igreja. Camarada está malhando trigo no lagar. Deus, ele se manifesta em teofonia. Deus, ele aparece. Fala assim: ô, levanta aí, ó. Vai para a batalha aí que eu sou contigo. Aleluia. Levanta. Vai para a guerra, vai para a batalha. Eis que eu sou Contigo. Aleluia. Sou contigo, levanta, vai à frente, ergue tua cabeça. Ei, levanta, toma banho, escova o dente, passa o desodorante, porque Deus está falando contigo essa noite. Levanta tua cabeça. Se ergue a cabeça. Ah, pastor, porque ninguém. Deus está falando com você, para você fazer a vontade dele, para você ir buscar a presença, para você clamar que ele vai te honrar. Neemias não ficou olhando os outros não. Neemias, ele foi à frente. Ele não quis saber. Ele não quis saber se os inimigos estavam vindo contra ele. Ele falou assim: eu vou levantar essas muralhas de volta. Eu vou reconstruir aquilo que foi destruído. Tem coisa na sua vida que está sendo destruída, sabe por quê, igreja? Você parou de lutar, de buscar, de trabalhar, de ir à frente.
Tem coisas na sua vida que paralisou. Por quê, pastor? Porque você não tem mais a presença. Deus vai falar para alguém. É noite de você começar a buscar a presença de Deus, que Ele vai derramar sobre a sua vida com o Espírito de fortaleza sobre a sua vida e vai te encher de novo. Aleluia. Mais uma coisa, mas o Espírito de Deus de fortaleza, ele nos leva ao sobrenatural, que é a força espiritual. Amém? A força espiritual, isso nós vemos no livro de Daniel. Quando nós chegamos diante da presença de Deus e nós entendemos o livro de Daniel, nós entendemos que Daniel, para quem não sabe, filho de Davi, foi levado para o cativeiro babilônico. Amém, igreja? Amém. A qual Nabucodonosor, ele era o rei daquele lugar, junto com a sua comitiva. Eles prendem o povo de Israel e eles levam cativos a trabalhos escravos. Amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito do Senhor, ele se apodera de Daniel. Aleluia. Imagina quando todo mundo comendo picanha, sim ou não? Todo mundo bebendo vinho, sim ou não? Daniel fala assim: eu não vou me contaminar com comidas que saem do castelo do rei, que saem do palácio. Não contaminarei com isso. Ó, forte demais. De onde vem a sua força? Senhor. Vem do Senhor. Aleluia. Fala, Daniel, de onde vem a sua força? A minha força vem do Senhor. Aleluia, Jesus. Daniel, ele proclamou um jejum. Ele falou: não vou comer. O que eu vou comer? Eu vou comer somente coisas que vão edificar o meu interior. Frutas, legumes, sim ou não? Sim. Coisas da terra, só vou comer isso. Mas não vou comer nada que vem do palácio. Eu só vou comer aquilo que Deus não vai me dar. Aleluia. Aleluia. Ele proclama esse jejum. Daniel, ele subia para a torre de oração. Ele estendia suas mãos em direção a Jerusalém e abençoava Jerusalém. Entenda isso. Orava 3 vezes ao dia. Deus, ele ouve a sua oração, não importa onde você esteja. Aleluia. Nós que andamos tudo errado e fazemos tudo errado. Deus, ele quer ouvir o que sai da tua boca. Você não precisa de um lugar específico para adorar a Deus, para buscar a Deus, não. A Bíblia já fala: entra para o teu quarto, fecha a porta e ora. Aleluia. Nós andamos, fazemos tudo errado, tudo ao contrário. Está na hora de começarmos a buscar a Deus onde nós estamos. É dentro do carro, é indo para o trabalho, é dentro de casa, é dentro do banheiro. Sabe o que eu gosto de ler a Bíblia dentro do banheiro, que ninguém me incomoda? Sabe o que eu gosto de orar dentro do banheiro, que ninguém me incomoda? Ninguém me incomoda. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Quer ter intimidade com Deus, começa a buscar a Deus. Aleluia. Tem pessoas que querem fazer algo forçado, sim ou não? Tem pessoas que querem receber de Deus forçadamente. Deus não dá nada forçado para ninguém. Deus, ele é gracioso, ele te dá graça. Aleluia. Daniel, ele profetizava: ó Jerusalém, tu serás restaurada, tu serás transformada. Na hora de você começar a profetizar dentro da tua casa ser transformada, sua casa ser mudada, sua casa ser transformada, sua vida ser transformada, a sua vida, a sua casa ser mudada. Está na hora de começarmos a buscar a Deus. Alguém me entende aqui essa noite? Amém, igreja? Amém. A palavra de Deus vem nos dizer que Daniel, ele orava, ele buscava, ele se fortificava. Isso é chamado, segundo a teologia moderna, de batalha espiritual. Batalha espiritual é quando você começa a ter uma luta. Que luta é essa, pastor? Contra o teu inimigo. Contra o vizinho que joga lixo no meu portão? Não. Contra
Não. Contra quem, pastor? A palavra diz: só luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra demônios e potestades. A palavra diz que quando Daniel orava, tinha um demônio chamado de Bessa, que ele estourava as orações de Daniel. Daniel orava fervorosamente, ele estourava para não chegar até os céus. Eu juro uma coisa para você: e desce um anjo do céu e guerreia contra esse demônio. Aleluia, Deus. Desce o anjo do céu e guerreia contra esse demônio. O demônio chamado de Bessa, ele destruía as orações de Daniel para ela não chegar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, ele quer tirar esse céu de bronze. Ei, tem um céu de bronze às vezes na sua vida, que nas suas orações não está chegando até o céu. Às vezes sua terra está estéril, você está plantando e não está colhendo nada. Você sabia que lá em Jerusalém, na parte do Mar Morto, entre Sodoma e Gomorra e o Egito, entre Sodoma e Gomorra e o Egito, o mar é o Mar Morto. Amém? Não dá nada. Animal nenhum prevalece no Mar Morto. Não tem peixe. Se você pular lá, você boia. Tão densa que é a água. Porque quando caiu do céu fogo e enxofre, aquele local ali, ele se tornou um local salgado. As águas se tornaram salgadas. Aquela água lá não presta para nada. Mas eu vou dizer uma coisa para você que é mistério de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 40, eu creio, fala assim que as águas descerá da fonte do trono, e ela inundará aquele local que está morto. Agora em Jerusalém, em Sodoma e Gomorra, entre o Egito, aconteceu que ali apareceram uns bolões, uns buracos de 30 metros, com não sei quantos de profundidade. Sabe o que tem lá hoje? Hoje tem árvore. No Mar Morto, pastor. A profecia de Ezequiel se cumpriu. Tem peixe nos bolões, e os bolões entrou dentro do Mar Morto. Estou falando de Ezequiel teológico. Amém? Estou te explicando algo teológico e físico que aconteceu. Vem, lá é cercado, se você entra lá, você é metralhado, tá? Veio o rei do Egito, o presidente do Egito hoje, né? E ele falou assim: eu quero que entope esses buracos aí, ó. Eles entupiram, eles chegaram com escavadeira lá e foi pegando pedra e foi jogando lá dentro. Entupiu os bolões, meu pastor. Desceu uma chuva do Egito, que ninguém sabe de onde veio essa chuva, e lavou, e limpou, e tirou as pedras fora. Estou falando algo teológico para você. A palavra de Deus está se cumprindo. Aquilo que é morto vai reviver. Está revivendo uma morto. E Jesus vai voltar. Alguém está entendendo isso aqui? Está acontecendo. Depois vocês procuram na internet assim, bolões. Você vai ter uma aula teológica sobrenatural, que você vai aprender no sobrenatural o que Deus está fazendo, e nós estamos brincando muitas vezes. Nós não conhecemos o poder de Deus. O livro de Isaías, capítulo 1, fala assim que o boi, ele conhece o seu possuidor, e o jumento conhece sua manjedoura, mas nós não conhecemos o Senhor. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Apenas nós servimos a Deus apenas de falar que servimos. Mas nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais a nossa vida. Nós temos que começar a crer. Daniel, ele começa a buscar a Deus. Ele começa a clamar a Deus. Que chegou a ponto que o chefe decreta, e alguém fala assim: vou pegar Daniel e jogar ele dentro das covas dos leões. Eu preciso te dizer uma coisa para você: quando você tem a presença do Espírito Santo de Deus, quando você tem a presença de Deus, nada vem sobre vós. Deus, ele te livra. Deus, ele te traz livramentos. Quem poderá contra nós? Quem virá contra nós? Tem o Espírito Santo de Deus aqui? Quem virá contra nós? Agindo Deus.
ser firme. Eu quero ser firme com Deus. O que eu preciso? Buscar a Deus. Amém. Eu quero ter entendimento de Deus. O que eu preciso? Ler a palavra. Eu quero ter dons espirituais. O que eu preciso? Buscar a Deus. Fechar seus olhos e buscar a Deus. Deus, eu quero dom de cura. Eu quero dom de sabedoria. Sabe o que hoje mais perdeu? É o dom de sabedoria. As pessoas não têm mais sabedoria, mais entendimento. Nesse evangelho de hoje, é cada parafernália que eu vejo, é cada baboseira que eu vejo, é um se denominando santo demais. É um que se sente que você não é digno de tomar Santa Ceia. Ninguém é digno de tomar Santa Ceia, me fala. Porque esse aí é pecador. E nós não? Sim ou não, igreja? Sim. Porque às vezes nós queremos apontar o erro dos outros, pastor, mas esquecemos de olhar nos nossos erros. Jesus diz: antes de você olhar para os ciscos do olho do seu irmão, tire a trava do teu. Verdade. Aleluia. Quem é digno de tomar Santa Ceia? Quando eu leio aqui e falo assim, examine-se quais o homem é si mesmo, eu estou incluindo a todo mundo. É porque às vezes nós achamos que nós somos muito santos. Ninguém é digno de tomar Santa Ceia. Se você for ler biblicamente e buscar biblicamente, nós não somos dignos de tomar Santa Ceia. Mas por que nós tomamos Santa Ceia? Porque é um memorial a Deus. Aleluia. Memorial a Deus. É o memorial. É aquilo que nós lembramos que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, sim, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No versículo 2, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o meu Espírito. Aleluia. Aleluia. Espírito. O povo perdeu o entendimento. Hoje aquele que grita mais, ele está cheio do Espírito Santo. Não é. Aquele que adora mais em língua está cheio do Espírito Santo. Não é. Aquele que rola no chão está cheio do Espírito Santo. Não é. Isso não é evidência nenhuma do Espírito Santo de Deus. E qual é, pastor? Caráter cristão. Aleluia. Busca do Espírito Santo de Deus. Andar conforme a palavra. Fazer a vontade de Deus. Amém? Tem alguém comigo aí? Amém. Você tem que buscar a força, sabe aonde? Na palavra. Na palavra. Na palavra de Deus. Sabe o que vai trazer o entendimento? O fortalecimento. Cadê? Deixa eu ler aqui. Aqui. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza e o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor ao Senhor. É somente a palavra de Deus. Amém. Somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus que vai mudar, transformar, curar, restaurar. Somente a palavra de Deus que vai trazer o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. A alegria dele é a nossa força. O Espírito Santo é a nossa fortaleza. Amém? O Espírito Santo, ele é a fortaleza para a vida do cristão. Não estou falando do crente, não, amém, igreja? Do cristão, amém? Amém. Porque crente, até o diabo é. Até Satanás é crente. Você não acha que ele não vai crer que Jesus vai voltar, não? E ele vai ser lançado no fogo? Ele crê. Eu estou falando cristão. O cristão, tradução de cristão significa parecer com Cristo. Aleluia. Andar igual o Cristo andou. Você sabe o que perdeu muito das igrejas? Algo que se chama-se temor a Deus. Perdeu. Você não vê temor a Deus. Você vê gente empolgada, mas temor a Deus são poucos. Antigamente, eu quero dizer para você, antigamente as pessoas tinham tanto temor a Deus
que os homens dormiam de calça comprida e de camisa de manga comprida. Alguém sabia disso aqui? Agora nós vamos para todo lugar. Alguém sabia disso aqui? O temor a Deus, o povo tinha medo de Jesus voltar e eles estavam desnudos, que fala, né? Despidos, né? E não subisse. Olha para você ver o temor a Deus. Crente chovendo, debaixo de chuva, crente ia para o culto. Hoje está chuvinho sereno, não vou no culto hoje porque está chovendo. Frio de rachar. Camarada estava lá de joelho clamando a Deus, buscando ao Senhor. Antigamente, o povo não queria saber, o povo não importava com as coisas que o povo queria fazer, o povo queria vir buscar a Deus. Hoje em dia nós trocamos Deus por televisão, sim ou não? Sim. O jogo de futebol, sim ou não? Sim. Mas foi domingo, eu acho que teve jogo, quase ninguém veio no culto. Sabe por quê? Porque o povo valoriza mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. O temor a Deus acabou. Ou não, eu mandei as mensagens do Amém? WhatsApp. Amém, igreja? Amém. O povo de hoje, eu estou falando da geração de hoje. A geração de hoje é uma geração que ela não tem comprometimento bíblico. Bíblico, eu pergunto para você, quem é o bíblico hoje de manhã? Quem fez um jejum hoje aqui? Quem foi que orou hoje aqui? Entendeu? Isso que eu quero trazer à igreja, intimidade com Deus. Eu quero trazer à igreja intimidade. Você vai falar, pastor, você é muito radical. Eu não sou radical. Eu quero que você entre no céu. Eu quero que você entre no céu. Eu não estou aqui para ficar pregando prosperidade para você. Não tem prosperidade. É ato seu de conquistar através de dízimo e oferta. Se você não é próximo, por que você não dizima? Que você não oferta. É ato seu. Eu estou aqui trazendo uma teologia falsa e mentirosa da prosperidade, que isso é mentira. Na sua casa que Deus vai te dar um carro. Não vai. Deus não prometeu isso para ninguém. Eis estou indo para o meu fazer Ele prometeu morada no céu para você. Aleluia. Deus prometeu a casa? Prometeu. Aonde? No céu. A Bíblia diz no Apocalipse, ruas de ouro. Que é isso, cara? Quem vai andar em ruas de ouro? Somente aqueles que buscam aqui na terra. Aleluia. Somente aqueles que têm fidelidade aqui na terra. Somente aqueles que querem um espírito de fortalecimento aqui na terra. Somente aqueles que querem buscar a Deus aqui na terra. Porque depois da morte, você não faz mais nada. Tem duas coisas que você nunca mais vai fazer. No céu você não faz. O que é, pastor? Primeiro é ganhar almas, evangelizar. Você não precisa de evangelizar. E a segunda coisa é dizimar. Você não vai precisar de dizimar. Alguém entende isso aqui? Mas na terra Deus deixou isso para você fazer. No céu você não vai precisar. Mas na terra você tem que fazer. Mandamento. Nós saímos fora do mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. O espírito de apostasia entrou dentro das igrejas. Que as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Quando a palavra ela é pregada verdadeiramente, as pessoas não gostam. Mas eu falo assim, Deus vai te dar a casa, essa igreja estava lotada, até lá de fora. Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Deus vai te dar salvação se você for fiel a Ele. Deus vai te dar salvação se você for fiel a Ele. E você tem que buscar Ele no Espírito de verdade. Hoje eu postei lá no meu status lá. Deus está à procura, olha, presta atenção nisso, pastor. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Quem adora em espírito e verdade. Quem adora Ele em espírito e verdade. Deus está procurando alguém na terra. Deus está procurando alguém que adore Ele em espírito e verdade. Que sai da alma, que sai do coração. Pessoas que não têm medo de chuva, de sol, do que for. Pessoas que vêm adorar a Deus em espírito e verdade. Eu estou indo não por causa do irmão, não por causa da irmã, não por causa de fulano e de bertano, mas eu estou indo para adorar a Deus, porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive e reina para sempre. Eu sei que Ele reina, eu sei que o meu Redentor, Ele vai fazer algo sobrenatural na minha vida. Amém? Deus Ele quer te dar um espírito de fortaleza
de capacidade para vencer. Espada na mão. Espada na mão. Escudo na outra. Capacidade de lutar para vencer. Deus está falando para você, começa aí a batalha. Quer ter vitória? Seja um ganhador de almas. Eu pergunto para você, nós estamos a mais do que no final do ano. Quantas pessoas você trouxe para Jesus? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quantas pessoas você falou de Jesus para elas? Quantas pessoas que você visitou esse ano? Quantas pessoas você trouxe para o reino do Senhor? Pessoas do seu lado estão morrendo dentro do inferno, porque nós somos mimimi demais, santo demais. Quem é digno de tomar Santa Ceia? Ninguém. Falamos demais, mentimos demais, andamos errados demais, compramos e não pagamos, vivemos uma vida totalmente errada, adulteramos demais. Se eu explicar para você que antes que você me interprete mal e fala assim, pastor, eu sou casado, mas eu nunca traí ninguém, mas põe gato na luz e sai adultério. Põe gato na água e adultério. Aí eu não traí meu marido, minha esposa, nunca traí. Mas tudo aquilo que leva a modificar o natural é adultério. Pega o suco de uva e vira água nele para você ver como é que fica ruim. Adulterou. Tem gente que é igual os postos de gasolina aqui. Você põe gasolina lá atrás do carro, não sai água. Não entendo isso. Tudo adulterado. Glória a Deus. Amém? Fique de pé se você puder. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, 9. Glória a Deus. Quero ir no 12, amém? Como eu entrei em algo que chama batalha espiritual, eu quero ir no 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Quer dizer. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achava no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado de Diabo e Satanás, que enganava todo o mundo. Aprendeu isso aí? Enganava todo o mundo. E ele foi precipitado da terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz do céu, e que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já os acusadores de nossos irmãos derrubaram, e qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Amém? Amém, igreja? Houve uma grande batalha no céu. Quando você está orando, está acontecendo uma grande batalha no céu. Aleluia. Ao seu favor.